nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. O texto sagrado de hoje nos apresenta três figuras: o pastor, a ovelha e o ladrão, ou assaltante, como o próprio Cristo vai nos colocar no Sagrado Evangelho de hoje. Nós vemos que Jesus ele conta essa parábola dizendo que o pastor é aquele que ele vai tirar as ovelhas do redil. E ele as conhece porque ele chama essas ovelhas e elas também o conhecem. Isso significa que o pastor é alguém que tem uma relação com a sua ovelha. O pastor é aquele que tem essa familiaridade com a sua ovelha. Jesus é esse que quer ter, sim, essa familiaridade com cada um de nós. Por isso que ele é esse bom pastor. É esse que realmente vai nos tirando do redil para nos levar para as pastagens. É ele que vai gerando essa intimidade. O que nós precisamos fazer é aprender a escutar a sua voz. Por isso que nós vemos também que Jesus nos apresenta essa segunda figura, que é das ovelhas. E ele vai dizer que o pastor vai à frente e as ovelhas vão seguindo. Veja que no pastoreio não há uma obrigação da ovelha. Não há ali uma submissão da ovelha. O pastor unicamente vai à frente. E a ovelha vai seguindo atrás, porque vai escutando a sua voz. E por ter essa familiaridade, essa amizade, essa intimidade com ele, o segue com toda a confiança e com toda a atitude de aderir àquilo que é o caminho que o pastor está fazendo. Por isso que precisamos também refletir na nossa vida como que nós estamos vivendo a nossa vocação de ovelhas. Essas ovelhas que precisam aprender a escutar a voz do Senhor. Essas ovelhas que precisam aprender a discernir a voz do Senhor, para não se permitir realmente seguir outras vozes. Porque veja que o próprio Cristo ele vai dizer que as ovelhas desse pastor, elas não seguem outras vozes, porque não as conhecem, mas seguem a voz do bom pastor, porque essas ovelhas o conhecem. As ovelhas elas não seguem alguém estranho. Por isso que quando nós não entramos nessa vida de intimidade com o Filho de Deus, com Jesus Cristo, quando nós não dedicamos tempo a Ele, nós nunca vamos realmente alcançar essa grande capacidade de conhecer a Ele, de escutar a sua voz. E o que pode acontecer é que outras vozes podem vir e a gente pode aderir a essas outras vozes na nossa vida. Essas vozes que não nos levarão para o reino dos céus,
que não nos levarão para a vida eterna, mas unicamente serão essas vozes que vão como que gerar uma obra de condenação na nossa vida. Aí entra essa terceira figura que Jesus nos apresenta no Evangelho de hoje, quando ele mesmo vai dizer, né? Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Depois ele vai dizer, né? O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. E aqui nós temos 3 coisas que precisamos entender. O ladrão, ele vem roubar a nossa esperança, ele vem matar a nossa fé e vem destruir a nossa capacidade de caridade, de amor ao próximo. Por isso que quanto mais nós vamos adentrando nesse segmento do bom pastor, mais nós vamos fortalecendo a nossa confiança nele, mais nós vamos esperando nele e mais nós vamos correspondendo essa grande obra do amor de Deus na nossa vida, amando a Deus e amando também o nosso próximo, não permitindo com que esses assaltantes venham realmente. E esses assaltantes aqui, eles são imagens do demônio, imagem do mundo, imagem muitas vezes da nossa própria vontade, da nossa carne desordenada, que vai sempre tentar roubar a nossa esperança, matar a nossa fé e destruir a nossa capacidade de amar, de ser caridoso. Por isso que Jesus, no final do Evangelho, ele vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele quer que nós participemos da sua vida, essa vida plena. Jesus, ele vem nos oferecer a vida eterna. Por isso que aqueles que já caminham ouvindo a voz do pastor nessa terra, já participam nessa terra da glória eterna. Já participam nessa terra de um pouquinho dessa felicidade futura que nós experimentaremos em plenitude no céu, mas Deus já nos concede a experimentar essa graça já nessa terra. Mas tudo isso nós só conseguimos na medida em que nós permanecemos no rebanho e somos conduzidos por esse bom pastor que vai à nossa frente, e nós vamos escutando a voz dele e seguindo a ele, seguindo os exemplos dele, os ensinamentos dele, as atitudes dele, para que assim nós possamos realmente ser verdadeiras ovelhas desse redil e não permitir com que o ladrão venha roubar a nossa esperança, matar a nossa fé e destruir a nossa capacidade de exercer a obra de caridade nesse mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.